Boa noite, gente. Vocês estão bem? Tá ou não tá? Glória a Deus. Estou muito feliz mais uma vez. Muito feliz de estar aqui mais uma vez com os meus amigos, né? Isso é uma família que Deus tem nos dado no reino. Amigos preciosos. Não se trata mais de um evento, não se trata mais de uma agenda. Se trata de um vínculo no Senhor, né? Aqui com minha esposa, a pastora Adriana está ali, minha filha, meu filho. Nós estamos muito felizes de estar aqui. Eu creio que Deus essa noite vai falar comigo e com você, amém? Há um mês atrás eu lancei meu novo livro, Maturidade, tá? A minha filha está vendendo ali atrás, em algum lugar ali. Eu acho que pode abençoar a sua vida, né? Esse livro foi uma das coisas mais difíceis. Levei 3 anos para escrever poucas folhas. Foi muito difícil. Mas eu acho que vai abençoar você. Tá bom? Se você quiser, lá no final. E eu trouxe um livro também de um amigo meu, apóstolo Silvio Bonfina da Bahia, um homem incrível. Visão e Divisão, né? Estou aqui com o livro dele. Se você quiser, está lá junto com o livro, lá com a minha filha lá. Amém? Glória a Deus. Eu tenho algo para compartilhar que está no meu coração, né, sobre um assunto, sobre um tema. Mas antes eu queria dizer para vocês algo que eu senti do Senhor de falar durante a adoração. Estávamos aqui nesse ambiente muito gostoso e Deus trouxe algo ao meu coração. Não vamos dizer assim que faz parte da mensagem, mas sei lá, talvez seja uma alerta profética de Deus para nossos dias. Nós estamos vivendo dias que as pessoas estão se acostumando com o que não se deve acostumar. Então eu queria dizer para você que este não é um tempo de nós nos acostumarmos com conferência. Esse não é um tempo de nós nos acostumarmos com culto ou período de louvor. Não podemos tratar como comum o que Deus estabeleceu como sobrenatural. Infelizmente, essa é uma alerta que eu trago para a igreja do Senhor. Não digo vocês especificamente, mas a igreja do Senhor. Nós temos vivido o dia que as pessoas estão tratando coisas sobrenatural como se fosse comum. E tanto quanto para o reino dos céus, referente a Deus, quanto às trevas, a lei é a mesma. Se você tratar como comum, que é sobrenatural, vai ter um efeito que você não vai gostar. A Bíblia fala que o lugar que Jesus não pôde, a palavra é exatamente essa, não pôde fazer muitos milagres entre os seus. Por quê? Era muito comum. Mas tem um outro detalhe na Bíblia. 7 filhos do sacerdote Seva foram expulsados do demônio de maneira comum. Sai em nome de Jesus que Paulo prega. E eles esqueceram que até para lidar com o demônio tem que ter princípio. E os demônios jogaram na cara dos filhos do sacerdote princípios. Peraí. Não é porque nós somos demônios que é uma bagunça. Aqui tem princípio. Jesus nós conhecemos. Paulo sabemos quem é. Mas e vocês? Não, vocês vão voltar para casa pelado. Porque vocês estão tratando como comum o que não se pode tratar como comum. Tem alguém aí, gente? Aleluia. Ô Senhor, eu te clamo que essa noite o Senhor se revele para nós. Sabe, eu gosto sempre de trazer iniciar, né, trazendo um fundamento, alguma coisa, e depois a gente vai caminhando. Mas eu confio tanto que o Espírito Santo essa noite vai tocar vocês, vai nos tocar, vai nos flechar. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia. O tema dessa mensagem é a igreja que Jesus fundou. O Valdir já deixou a bola na marca do pênalti ontem. E hoje eu vou cobrar esse pênalti aqui. Que o Valdir já preparou o terreno. Amém? Abre aí Lucas 22, 31.
Eu vou ler numa versão, talvez é diferente um pouco da que está ali na tela, mas, enfim, vamos chegar no mesmo lugar. Diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Simão, Simão, Satanás me pediu para peneirá-los como trigo. Sabe, eu fico imaginando, Valdir, Simão, Jesus falou assim: Simão, deixa eu compartilhar algo com você. O que foi? Você acredita que Satanás me fez um pedido, rapaz? O que foi? Falou que me pediu para te peneirar como trigo. Eu imagino Simão falando assim: meu pastor, amado, querido, é claro que o senhor não deixou, né? A resposta de Jesus foi: aí eu orei para que você não perca a sua fé. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: eu permiti. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu permiti. Agora, queridos, eu quero que você entenda que esse Simão aí é o mesmo Pedro que Valdir falou ontem, que um dia Jesus, voltando de uma viagem missionária da região de Cesareia de Filipe, Jesus faz uma reunião de presbitério, e essa reunião tinha duas pautas. E a primeira pauta era um parecer da sociedade a respeito do ministério dele. E ele pergunta: o que os homens estão dizendo que eu sou? E aí alguém levanta a mão na reunião e fala: dizem que é um dos profetas, outro Elias, Jeremias, João Batista. Ok, então vamos mudar a pauta. Agora a pauta é o seguinte: quem vocês dizem que eu sou? E esse Simão, esse mesmo Pedro, salta na frente e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Meu Deus. Então Jesus faz uma revelação e fala assim: ei, Simão, carne e sangue não seria capaz de te revelar isso. Só tem uma coisa: para você ter essa informação, você se relacionou com o meu Pai. Mateus 6,6. Então, uma vez que você tem essa revelação a meu respeito, eu preciso fazer uma revelação a teu respeito. Tu és Pedro, e tu és pedra, e sobre essa pedra eu vou estabelecer a minha igreja. E aí Jesus libera princípios fortes, poderosos. As portas do inferno não prevalecerão. Quando disser sim na terra, será sim no céu. Te darei as chaves do reino. Jesus libera. E eu não imagino, viu, irmãos, analisando a característica de Pedro, eu não imagino que Pedro viveu isso, passou esse momento, recebeu essas. Eu imagino que Jesus chamou Pedro para o meio da roda, impôs as mãos sobre Pedro e começou a liberar isso profeticamente, porque eu não imagino Pedro ouvindo essas coisas e fazendo assim: aleluia, as portas do inferno não prevalecerão. Eu creio, claro. Quando disser sim na terra, será sim no céu. Está ligado? Eu não imagino Pedro fazendo isso. Eu imagino que quando Jesus fala: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, eu imagino Pedro: eita, receba meu. E eu creio que esse momento terminou com Pedro no chão lá se debatendo, e aleluia, glória a Deus, e a coisa andou. Nós vamos pular a sequência da reunião, né? Que não é o caso aqui hoje, porque Jesus acrescenta uma pauta na reunião em seguida. Eu não aguento, né? Vou falar. Pois bem, é necessário que o Filho do Homem seja preso
e seja crucificado. E aí o mesmo Pedro salta na frente e fala: ei, peraí, isso não vai acontecer não. Jesus vira e fala assim: ah, meu Pai do céu, para trás de mim, Satanás, porque agora você já está me servindo aí de pedra de tropeço. Porque, irmãos, não é porque você está no ambiente espiritual que, se você não vigiar, o diabo não te usa. O ambiente espiritual só protege quem é espiritual. Quem não é espiritual, ele expõe. Entende? Então, queridos, eu quero que você entenda algo comigo essa noite. Baseado nesse texto e nisso que eu acabei de introduzir aqui, nós vamos ter Pedro como o símbolo da igreja. Amém? Amém? Diga: Pedro, a igreja. Agora, queridos, é importante entender algo, até para você não ficar assustado com o texto, né? Porque alguns versículos e alguns textos na Bíblia ficou aterrorizado, né? Eu, por exemplo, durante muitos anos da minha vida, eu tinha um medo da casa do oleiro, irmão, que você não tem noção. Quando falava casa do oleiro, eu tinha pavor, porque para mim a casa do oleiro era o quartinho de punição de Deus para crente que não estava fazendo o que ele queria. Então eu ouvi, foi muitas vezes na minha vida: olha, acerta isso, acerta aquilo, senão Deus vai te levar na casa do oleiro. Misericórdia, eu tinha um medo da casa do oleiro, irmão. A casa do oleiro na minha cabeça era um lugarzinho que o pai pegava um chinelo, no caso da geração moderna, porque na minha época não era chinelo, o pai pegava o que estava na frente. Levava para o quartinho, corrigia. Então algumas coisas assim, né? Casa do oleiro, Satanás vai te peneirar como trigo, entrou na caixinha da condenação ou de alguma coisa muito ruim. E se você não for liberto desse pensamento hoje, você não vai receber o que Deus tem para você de maneira profética, de maneira específica e de maneira proposital para esse tempo. Amém? Então, queridos, entendendo que Pedro é o símbolo da igreja, ou significa para essa mensagem, para essa noite, a igreja, nós vamos precisar entender algumas coisas. A igreja que Jesus fundou, ela é uma semente, diga comigo, uma semente. Vamos lá. Quando Jesus compara Pedro ao trigo, né? Eu não posso perder de vista a essência do trigo. Eu não posso perder de vista que todo trigo um dia foi semente, amém? Aleluia. Agora, João 12, 24 diz assim: em verdade eu vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morre, ele fica só, mas se morre, ele produz muito fruto. Sabe uma coisa? Nós vamos precisar perder o medo de falar desse assunto na igreja de novo. Porque nós falamos de tanto triunfo, que a palavra morte e renúncia, daqui uns dias vai ser abominada do meio da igreja. Sabe de uma coisa? A igreja apostólica, a igreja, sabe, que nós temos como exemplo, a igreja que veio fazendo coisas incríveis, que nós temos como padrão, ela tinha um assunto muito peculiar, um assunto muito comum, um assunto que era impregnado. Sabe qual era o assunto? O assunto era renúncia, o assunto era morte, o assunto era perseguição, o assunto, sabe, por aquilo que eu creio eu morro, por aquilo que eu creio eu vivo, por aquilo que eu creio eu estou disposto a qualquer coisa. Uma coisa que me choca muito, principalmente para nós que viajamos, é que um dia o Espírito Santo chegou um convite para o apóstolo Paulo. Paulo, você está sendo convidado para ministrar em tal cidade. E aí, como é que vai ser? Qual é o roteiro? Não, o roteiro é o seguinte, Paulo. Você vai ser preso, você vai ser perseguido, você vai ser açoitado. A plataforma que te espera são os açoites. Sabe o que Paulo faz? Arrumou a mochila e foi.
Como o Senhor tem nos confrontado com isso. Ele foi. Sabe por quê? Porque o assunto renúncia e morte, perseguição, prisão, não era visto como uma condenação, mas era visto como uma oportunidade de honrar o Senhor. Quem inventou que perseguição, renúncia, morte e essas coisas, né, perseguição é um problema pecaminoso, foi exatamente aqueles que quiseram colocar o evangelho na promoção. Um dia chegaram para Jesus e falaram assim: quem pecou? Isso não é de hoje, viu, gente? Que estão tentando arrumar um jeito de colocar pecado em algumas coisas que Deus só quer usar para a glória dele. Quem pecou? Esse homem ou os pais dele para que nascesse cego? Jesus falou assim: mas por quê? Quem pecou? Mas ninguém pecou. Ele está passando por isso para a glória de Deus. Nós podemos ser a igreja que qualquer pessoa fundou, mas se tivermos em nossa essência renúncia e morte, seremos a igreja que Jesus fundou. A igreja que Jesus fundou. O assunto renúncia, morte, perseguição, provações, não é visto como uma coisa assim, sabe, terrível. É visto como algo comum. Aleluia. Agora observe uma coisa, o texto que nós lemos. Se o grão de trigo, o que Jesus falou que Pedro era? Satanás me pediu para te peneirar como faz o quê? Com o quê? Jesus colocou Pedro nesse cenário como trigo. Então, agora na frente ele vem dizer: se o grão de trigo cai na terra e ele não morre, ele fica só. Mas se ele morre, você volta para o texto e faz uma observação comigo. Ele produz muito fruto singular. Fruto no singular. É importante você perceber que isso é muito sério. Porque fruto no singular é uma conexão com Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante. Mas o fruto do Espírito no singular é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se você é grão de trigo e cai na terra, tenha o prazer de morrer, porque só assim você produz fruto. Fruto. Durante muito tempo, esses textos a palavra fruto na Bíblia foi usado para distorcidamente, né? Irmão, você precisa dar muito frutos. O que era nas entrelinhas? Traga mais pessoas para a igreja. Traga mais pessoas para a igreja. Você precisa não, você está frutificando pouco. Irmão, você sabe quem é que está frutificando pouco? Quem não está morrendo. Ninguém vive sem morte. Ninguém vive sem morte. Oh, meu Deus. Agora presta atenção. A igreja que Jesus fundou, ela é separada por maturidade. Mateus 13, 27 diz assim: então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, respondeu: um inimigo fez isso.
Mas os servos lhe perguntaram: querem que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também o trigo. Para que ao separar o joio não arranquemos também o trigo. Deixa crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhe no meu celeiro. Deixa eu te falar, Jesus sabia perfeitamente do que estava falando. Jesus não fazia comparações, nem citava parábolas que ele não entendia do que estava falando. O que ele está falando aqui é algo extremamente proposital. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de pegar o joio e um trigo, né? Não sei quem já fez isso. Te aconselho até, se você não fez, fazer. Se não, no YouTube tem um vídeo. A pessoa coloca na mão as duas coisas. E é a mesma coisa. Só que ele descasca, ele aperta com o dedo. Aí o joio só tem palha. E quando ele faz a mesma coisa com o trigo, sai a sementinha. Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus falou assim: não, pelo amor de Deus, não arranque o joio agora. Por quê? Porque se não é época da colheita, ou seja, se não é época de maturidade. O que é época da colheita, gente? Época de maturidade. Ninguém colhe nada. Quando você escuta falar colheita, você está falando assim: está na hora de colher o fruto maduro, ok? Amém? Então Jesus sabia: não toquem nem no joio, nem no trigo, enquanto não chegar a época de maturidade. Por quê? Porque na maturidade nós vamos saber com facilidade o que é uma coisa e o que é outra. Por quê? Porque o trigo é muito parecido com o joio, mas na época da colheita, os frutos que o trigo carrega pesa. Então o trigo, quanto mais fruto tem, mais encurvado ele fica. E o joio não se encurva nunca. Por quê? Porque ele não tem fruto, então não pesa. Você quer saber quando alguém está vivendo maturidade? É o quão disposto ele está se dobrando por causa do fruto que está carregando. Então Jesus sabia perfeitamente, não tem nada solto na Bíblia. Lembra de Gálatas? Se você vai recebendo sobre você domínio próprio, você se curva. Ninguém vai viver domínio próprio sem se dobrar. Paciência. Cada fruto que você vai carregando vai te puxando para baixo, você vai se dobrando. Agora, se você não se dobra muito. Tem alguém aí, gente? A igreja que Jesus fundou, na época da maturidade, o Senhor fala assim: você, chegou a sua vez. E a base do meu livro, Gálatas 4, versículo 1, que diz assim: olha, digo porém, enquanto o herdeiro for menino, é a mesma palavra para imaturo, ou não experimentado, ou não pronto. De nada ele difere de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo. É aí que muitos crentes estão enganados. Tem crente orando para viver coisas que Deus prometeu, é dele, mas ele nunca usa, porque não amadureceu. Tem coisa, irmãos, não se escandalize comigo, tem coisa que sua oração não vai te dar. Tem coisa que o seu jejum não vai te dar. Me desculpa se eu estou escandalizando sua doutrina, mas eu estou falando da Bíblia. Porque não adianta você orar e não ter maturidade para viver o que Deus te prometeu. Não adianta você orar e não estar pronto para tomar posse daquilo. Agora, como que eu sei que eu estou pronto? Eu te digo, a época da colheita está chegando. E nós vamos ver quem está se dobrando. Quem está se dobrando?
Porque quanto mais eu me dobro, mais eu revelo. Eu não revelo a minha maturidade quando eu estou no auge. Eu revelo a minha maturidade o quanto eu sou capaz de me dobrar. Esses são dias que o Senhor quer nos dobrar. Sabe por quê? Porque a ordem é simples. Deixa para a época da colheita. Simples. Porque na época da colheita nós vamos identificar com facilidade quem é joio, quem é trigo. Como assim? Fica tranquilo. Quando chegou a época da colheita, eu imagino, a ordem de todo dono de plantio de trigo era: vocês já sabem como que funciona, né? Tudo que tiver encurvado é trigo. E tudo que tiver inclinadão, bonitão, é joio. Porque na colheita, na época da maturidade, quem não está dobrado, não pode ir para o celeiro do Pai. A igreja que Jesus fundou, querido, tudo que o diabo faz contra ela, só a melhora para Deus. Quanto mais peneirado o trigo, o melhor do trigo era extraído. O trigo, ele ficava entre 12 e 14 horas de molho, até que toda a casca se desprendia. Então somente o grão ficava puro. E aí então, queridos, presta bem atenção, que coisa incrível. O trigo, ele tinha que passar por 5 níveis de peneira. Será que a Bíblia é proposital, gente? 5 níveis de peneira. Então o que Satanás pediu para Jesus, pensando que ia maltratar a Pedro, na verdade, ele estava indo melhorar Pedro para o propósito. Hey, se você está sendo peneirado, meu irmão, eu quero te falar uma coisa hoje, na autoridade que há no nome de Jesus. Não entenda que você está sendo maltratado, você está sendo melhorado para ser entregue ao Senhor. Você está sendo melhorado. 5 níveis da peneira. Ei, se você está no segundo, peça a Deus que venha o terceiro, o quarto e o quinto. Sabe por quê? Porque o trigo, ele peneirado no primeiro nível, era uma peneira, tá ótimo, já não está como antes. No segundo já estava melhor do que o primeiro. No terceiro já estava melhor do que o segundo. No quarto estava melhor do que o terceiro. Mas no quinto, na quinta peneira, o melhor do trigo era extraído. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe uma coisa? Nós precisamos sair melhor das peneiras que estamos passando. Eu não consigo entender que a peneira que o Senhor nos permite passar possa piorar a vida de um cristão. Não pode piorar. Eu acho que a humanidade inteira e a igreja do Senhor tem passado por uma peneira nos últimos anos aí, 1 ano e alguma coisa, quase 2. Agora, irmão, uma pandemia não pode piorar a vida de um crente. Tinha que melhorar. Tinha que melhorar. Uma pandemia, sabe, uma dificuldade, uma luta não pode piorar a vida de um crente. Não que o crente viva por problema, porque nós não adoramos problema, nós adoramos ao Senhor, que nos permite ser peneirado. Porque a cada etapa da peneira nós vamos sair melhor para a próxima fase das nossas vidas. Agora é impressionante que alguns crentes nem passou pela primeira peneira, só de ver a peneira já vira joio.
Irmãos, se você está passando por algum nível da peneira, eu estou crendo que o Senhor ainda conta contigo para extrair o melhor de você. Ele quer extrair o melhor de nós. O melhor de nós. O melhor de nós. A igreja que Jesus fundou, ela precisa se submeter aos 5 níveis da peneira. E aqui dava outro estudo. Nós poderíamos falar dos 5 ministérios, que era um braço que nós podíamos explicar aqui na mensagem, mas não é esse o ponto aqui hoje. Mas entenda que a igreja que Jesus fundou, ela tem que ser peneirada nos 5 níveis. Por quê? Porque Deus quer... Não, irmão, Deus não trabalha com essa coisa de... você sofre e por causa do seu sofrimento. Não, Deus não tem esses conceitos que nós estabelecemos, Deus não tem. Mas a verdade é o seguinte: Ele não negocia princípio com ninguém. Não é porque você é bonitinho, tem dinheiro, tem, sei lá, uma empresa, é gente boa, faz ação social. Deixa eu te falar, Deus não negocia princípio com ninguém. Ele não negociou com Jesus. Então não se iluda. Não seria com você que Ele ia fazer isso. Não se iluda. Se te falaram de um outro evangelho, eu quero te dizer, me desculpa, te venderam uma ilusão. Nem Jesus foi poupado da peneira, não vai ser eu nem você. Agora a verdade é uma. No final da peneira, tem alguém aí? Hey. Vamos lá. A igreja que Jesus fundou, ela anda com intimidade e vai discernir os cântaros. Lucas 22, versículo 8 diz assim: Jesus, pois, enviou Pedro e João, diga comigo, Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos para a Páscoa, para que comamos. E eles perguntaram: onde queres que preparemos? Então ele explicou, Jesus: ao entrar na cidade, encontrareis um homem com um cântaro com água. Segui-o até a casa que ele entrar, entrai. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará um lugar, um espaço. Está pronto. Ali preparei a Páscoa. Queridos, prestem atenção. Esse texto mexeu muito comigo. Porque eu fui tentar entender isso aqui. Eu fui estudar um pouco a história da época. E na época... Deixa eu tomar água. Essa não desce seca, não. Na época, era comum encontrar em toda esquina homens com cântaro. Era comum. Toda esquina tinha homens com cântaro. Agora, o que não era comum? Encontrar homens carregando cântaro com água. Porque isso era normal que as mulheres faziam. Os homens carregavam cântaros em toda a esquina da cidade para comercializar. A mulher carregava o cântaro com água para sustentar a casa. O que Jesus está dando a direção aqui é o seguinte: nós vamos transicionar o mundo. Páscoa, passagem. O mundo vai mudar, as coisas vão mudar. Mas antes, eu preciso que Pedro, lembra de Pedro? A igreja, diga comigo, a igreja. E João, eu quero colocar aqui como símbolo da intimidade. Amém? Por quê? É só um símbolo, querido, tá bom? Não faça disso uma doutrina, é só um símbolo. João é aquele que na mesa encostava a cabeça no peito de Jesus e tal. Então eu quero dizer que no momento de transição, Jesus vai chamar a igreja que anda lado a lado com a intimidade para discernir quem está carregando o cântaro com água.
Agora vamos lá, presta atenção. Toda esquina tinha, eu imagino, esses homens saem na cidade e falam assim, mas gente, mas o que mais tem é homem carregando cântaro aqui, ué? Como assim? Mas a ordem foi mais forte, O que Jesus está dizendo é o seguinte: vá para a cidade, e se vocês encontrarem um homem carregando um cântaro para sustentar e matar a sede de uma família, segue ele. Porque os outros que estão carregando o cântaro, eles estão lá para comercializar. Sabe de uma coisa, meu irmão? Tem muitos cântaros em cada esquina de tudo quanto é cidade. Se você abrir seu celular agora, o que mais tem é cântaro aí, ó. Tem live para tudo quanto é lugar, tem culto para tudo quanto é lugar, tem igreja para tudo, tem cântaro para toda a esquina. A questão hoje não é encontrar homens carregando cântaro, é saber se o cântaro tem água. Porque cântaro em toda esquina tem. Hoje ficou fácil ter um cântaro, um celular e uma internet. Você monta uma igreja. E se você for daqueles que não quer lidar com o problema, monta ela online. Porque você só fala e depois desliga. As pessoas vão te elogiar, vão achar que você é o máximo, mas você não sabe o dia a dia delas. Irmão, cântaro tinha demais em Jerusalém. Com água era o segredo. Eu imagino aqueles homens no meio da cidade assim, meu Deus, cadê? Não, tem não, aquele não. De repente passa alguém. Ué, peraí, a cor daquele cântaro ali tá diferente. Está encharcado, está meio suado. Jesus falou que se encontrássemos um homem com cântaro com água, era para seguir ele. Deixa eu te falar, esse não é tempo de você sair seguindo todo mundo só porque tem cântaro. Ei, procure saber se o cântaro que você está seguindo tem água. Procure saber se tem água. Deixa eu te falar, não é se tem seguidores, não é se tem curtidas, não é se tem visualização, é se tem água. É água. Nós precisamos alertar a igreja do Brasil. Durante muito tempo foi ensinado uma preocupação da igreja. Se preocupe, porque nos últimos dias aparecerão falsos profetas. Falsos profetas, falsos profetas. E a igreja ficou com medo de falso profeta. Mas esquecemos e negligenciamos um detalhe. Também apareceria falsos mestres. E sabe qual é o meu medo do falso profeta? Zero. Sabe por quê? Um falso profeta diz para vocês que eu te digo, amanhã você vai ser dono de uma empresa de avião. Sabe o que vai acontecer? Não vai ser. Vida que segue. Mas um falso mestre vai mudar a tua cabeça a respeito da tua história. E tá um monte de arrasta para cima e vem. E você só olha o cântaro e não vê se tem água. Só olha o cântaro e não vê se tem água. Ah, meu pai, eu não sei se eu devo falar isso aqui, né? Tem gente que consegue pagar o curso do pastor que ele nunca conheceu na vida, mas não dizima na igreja que congrega. Eu não entendo. O cara está fazendo curso de 5 anos porque o cântaro é bonito, mas não consegue dizimar na igreja do pastor que fala na vida dele. Deixa eu te falar, não é tempo de ficarmos procurando cântaro. O segredo não era cântaro. Cântaro em toda a esquina tinha. Nós precisamos saber quais dos cântaros tem água. Então esse aí é que você segue. É com ele, atrás dele que você vai. Entra onde ele entrar. Hey! Agora sabe um detalhe? Aquele homem que carregava um cântaro com água tinha coisas incríveis nele. Fala assim, ó, entra onde ele entrar. Aí Jesus dá mais uma senha. Qual é a senha? Chame o dono da casa que ele entrar. Opa, meu Deus. Chame o dono da casa que ele entrar. Traduzindo, ele era um servo. Ele era um. Sabe por quê, queridos? Esse é um tempo que servos
anônimos vão carregar o que de novo Deus tem. Sabe o que aconteceu em Caná da Galileia? Jesus falou assim: pega água e leva para o mestre Sala. E tem gente que pensa que Jesus transformou água em vinho. E agora leva o vinho para o mestre Sala. Não, servos que ninguém sabe o nome, pegou água e levou para o patrão tomar, crendo que em algum momento nessa trajetória a água ia se transformar em vinho. Deixa eu te falar uma coisa, Brasil. Deixa eu te falar uma coisa. Aqueles que vão carregar o mais novo que o céu está preparando são servos anônimos. E vão ter muitos mestres salas tomando o novo de Deus da mão de servos que nem nome tem. Muitos mestres salas vão experimentar algo novo dos céus. E quem está carregando? Servos que ninguém sabe nem o nome. Sabe quem esse homem era? Um servo. Segue ele. Segue ele. Porque todo mundo que é servo é digno de honra. A Bíblia fala isso, Jesus falou isso. Então aquele homem que está carregando... Quem era que tinha cântaro em toda esquina? Os comerciantes. E quem estava carregando o cântaro com água? Um servo. Ei, descubra quem são os servos desse dia, que estão carregando o cântaro com água. Eles vão te levar a pessoas incríveis. Tinha um homem com algo preparado. Sabe o que o homem fala? Está preparado? Manda ele vir. Ei! Ei! Nós precisamos discernir os homens que carregam o cântaro com água, porque eles estão sob a liderança de alguém que já está vivendo algo mais alto. Esse lugar, na casa daquele homem, na versão original, era um cômodo acima. Era um andar de cima. Nós precisamos seguir homens, servos, que têm líderes, que têm um andar de cima pronto para Jesus. Quando ele entrou lá, falou, o mestre mandou perguntar onde ele pode preparar a Páscoa. Ele falou assim, não, manda vir, porque eu tenho um andar de cima aqui, já está pronto. Sabe com quem o Senhor vai transicionar esse tempo? Com servos e com líderes que estão dispostos a fazer algo no andar de cima. No andar de cima. O andar de cima. Andar de cima. Sabe, se te chamarem para andar no nível de todo mundo, saiba, você vai ter o resultado que todo mundo tem. Se te chamarem para fazer o que todo mundo está fazendo, não se preocupe. Você vai ter o resultado que todo mundo tem. Mas esses são os dias que o Senhor está nos chamando para andar de cima. Pode ser esquisito para todo mundo. Numa época daquela, um homem tem um cômodo preparado no andar de cima. E aí é esquisito para quem não está discernindo o que vem por aí. Mas para quem está discernindo o que vem por aí, sabe o que aconteceu na casa daquele homem? O Senhor comemora, ou melhor, o Senhor celebra a transição. Ei, deixa eu te falar. O Senhor está transicionando o mundo. Talvez você não está discernindo isso. O mundo está sendo transicionado. E eu estou falando do mundo. Estou falando do mundo, irmão. Quando veio a pandemia, vi aquele trem na televisão, é lá da China. Aí depois chegou lá na Itália. E parecia que nunca ia bater na nossa porta. Um dia estava eu em casa isolado. Rapaz, não é que o trem chegou aqui. Detalhe. O mundo foi tocado. Nós estávamos agora em Portugal, eu e minha esposa.
Não vi nada de diferente do Brasil, exceto a geografia. Máscara na cara, espaçamento. Final de semana, para você entrar num restaurante, tinha que fazer teste de Covid. Gente, que loucura. O mundo inteiro. Mas sabe de uma coisa? Quando o Senhor quer transicionar o mundo, Ele separa alguns. Ele separa alguns e escolhe casa daqueles que têm um andar de cima. Deixa eu te falar, se a tua vida nesses dias é daquela que todo mundo está fazendo, domingo à noite, quando der na quarta e de vez em quando no congresso, leia a Bíblia quando o pastor manda, oro quando a coisa fica difícil, você está fazendo como todo mundo. E se você está fazendo como todo mundo, você vai viver o que todo mundo está vivendo. Mas se você estiver disposto a construir um andar de cima, construir o andar de cima. Sabe, nós precisamos despertar por esse tempo. O mundo está sendo transicionado e a igreja precisa entender isso. Mas como que eu vou entender isso? Primeiro, eu preciso acabar com a idolatria. Eu preciso parar de olhar o acabamento do cântaro e ver se tem água. Um dos piores, sabe, um inimigo do discernimento é o entretenimento. A Bíblia diz que José e Maria foram para uma festa. E na volta da festa, andaram um dia inteiro, sem perceber que Jesus ficou para trás. O entretenimento foi tão incrível, que eles esqueceram o principal. Nós temos pessoas hoje, saindo de casa, motivadas pelo entretenimento. E se Jesus não tiver, não tem problema. Desde que. Ei, servos, anônimos, não deixa o entretenimento te roubar, querido. Porque o mundo está sendo transicionado. Não sei se eu estou me fazendo entender essa noite. Mas, irmão, vou ser bem sincero para você. É muito triste você sair de casa, pegar avião, aeroporto. Tem gente que acha lindo. Para quem não tem uma agenda a cumprir, viagem, acha lindo. Mas quem tem, não é tão lindo assim. É tão lindo para quem não tem. Eu ficava doido para viajar. E quando eu não tinha agenda, não tinha nada. Meu sonho era viajar. Um dia chegar do outro, não sei o quê. E às vezes não tinha, provocava. Quando Deus me colocou nisso, eu falei assim, meu Deus, eu não sabia que era assim. Mas sabe de uma coisa, querido? Deixa eu te falar. Se nós não voltarmos para esse lugar de observar os cântaros, nós vamos continuar vivendo de uma ilusão. E eu não quero mais viver isso. Eu não quero mais sair de casa como já saí. E a minha filha ficou chorando. Sabe para quê? Para agitar as águas uma vez por ano. Nós não temos que agitar a água mais uma vez por ano. Porque Jesus já está vindo fora da caixinha para dar a ordem. Levanta, 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 levanta. Ei. Eu concluo dizendo que a igreja que Jesus fundou, ela carrega algo para transferir. Sabe, ontem, enquanto no final da ministração ali, Valdir, Cirilo ministrando, e eu fiquei pensando, uma das coisas que atrapalhou
o que Deus estava fazendo a nível de avivamento no Brasil, foram o ouro e a prata que nós como igreja carregávamos. Um dia Pedro, diga quem? Quem? Quem é Pedro nessa mensagem? Quem? A igreja. De novo, andando com João, indo em direção ao templo, na hora nona, a hora da morte. A igreja se movendo com intimidade na hora da renúncia, indo em direção para o templo. A Bíblia fala que tinha um homem na porta do templo, que todo mundo colocava ele ali, acostumava ficar ali pedindo moeda. E sabe o que acontece? Aquele não era o primeiro dia que ele estava ali. E Pedro e João não eram as primeiras pessoas cristãs que passaram por ali. Mas sabe o que aconteceu antes daquilo? Todo mundo que passava ali tinha um recurso para manter ele na vida que ele tinha. Eu vou ser muito sincero. Se a igreja não voltar a esvaziar os bolsos de ouro e prata. E ouro e prata, não estou falando de dinheiro, essas coisas. Estou falando de recursos que mantêm as pessoas, que administram a vida das pessoas como elas estão. Ah, você tem problema com o quê? Ah, eu tenho problema. Ah, irmão. Ah, eu tenho dificuldade com homossexualismo. Calma, nós temos um grupinho aqui, é só para isso. Nós vamos pintar as paredes coloridinho, né? Nós vamos falar de um jeito que não vai ofender vocês. Nós temos recurso. Ah, você tem problema com o quê? Eu tenho dificuldade com mentira. Não se preocupe. Eu tenho um líder aqui que ele também mexe de vez em quando. Então eu acho que ele vai te entender e aí ele vai te liderar. Nós estamos inventando recursos e as pessoas continuaram na porta do pátio. Só que nós estamos esperando resposta de quem entrou, de quem nunca entrou. E algumas pessoas nunca entraram porque nós temos recursos para continuar onde elas estão. E se nós temos recursos para elas continuarem onde elas estão, elas nunca vão entrar, irmão. Então Pedro, uma igreja que se move com a intimidade na hora da morte, ele não carrega recursos para te manter onde você está. Olha, eu vou ser sincero, eu não tenho um recurso para você esses dias. Pastor, como fazer para quê? Eu sei de uma coisa, se você é igreja, anda com intimidade e se move na hora da morte, seus bolsos vão esvaziar de recursos, mas sua alma e teu espírito vai estar carregando uma transferência para a transformação. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Olhe para nós. Sabe quando Pedro diz olhe para nós? Tire os olhos daqueles que passam aqui com os bolsos cheios, mas não muda a vida de vocês. Olhe para nós. Me dê tua mão. Levanta. Sabe o que acontece, irmão? Você sabe a história. Aquele homem fica de pé e ele não foi para casa contar à esposa e aos filhos que ele estava andando. Ele entrou no templo. Tem pessoas que não entraram em alguns lugares em Deus ainda, por causa dos recursos que a igreja tem. Fica aí. O que eu tenho te mantém aqui. Fique tranquilo. Não, eu te entendo. Irmão, esse evangelho do eu te entendo. Não, calma. Esse evangelho é o evangelho da igreja que encheu o bolso de recurso. Porque o evangelho da igreja que carregava uma transferência, estava vindo de Pentecostes, estava se movendo na hora da morte e andando lado a lado com a intimidade, olhe para mim.
Olhe para mim, eu não tenho o que você está buscando, eu não tenho o que te der até hoje, mas o que eu tenho vai te arrancar da condição de vida que você está e vai te oportunizar a entrar onde você nunca entrou, ver o que você nunca viu, sentir o que você nunca sentiu e viver o que você nunca viveu. Você quer? Sabe, esses dias não são dias para você ficar aí buscando técnicas, buscando recursos. Não temos ouro e prata. Se você veio atrás de ouro e prata, esses dias eu estou te falando na autoridade do nome do Senhor Jesus, pode voltar para casa, porque esses dias não tem a ver com ouro e prata. Esses dias tem a ver com levanta e anda. 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 Porque um dia eu tive que levantar e andar. Um dia eu tive que levantar e andar. Um dia eu tive que levantar e andar. E se eu levantei e andei, você também pode levantar e andar. Ei, levanta e anda. Daniel está aqui. Meu primeiro congresso de crente que eu fui na minha vida, o Daniel era o preletor, cabeludão. E eu era um menino. Eu vi lá pregando, meu Deus, que cara massa. Avivamento é uma linguagem que a gente não entendia, pelo menos na minha realidade. Aí eu venho aqui. Todo ano eu falo isso, irmão, eu não tenho problema de repetir algumas coisas, porque se eu esquecer de onde eu saí, também vou me perder onde eu tenho que chegar. Quando nós casamos, eu e minha esposa, ela me pediu de presente de casamento, sabe o quê? Me leva uma quarta-feira, lá em Contagem, na IBC, eu quero num culto de quarta-feira, o presente de casamento de minha esposa quando nós casamos. Porque a nossa meta de vida... E Cirilo não ajudava a gente na época. Todo mês um CD, A nossa meta era conseguir recursos para comprar o CD que vai sair. Cirilo não aliviava toda hora. Irmão, era luta. Irmão. Era luta. Ai. Mas sabe de uma coisa? Um dia, eu ouvi uma palavra. Marista House, 2004, fevereiro, som da chuva. Eu ouvi uma palavra do Danduque. E ele falando assim, não basta vocês ficarem daí, olhando como nós aqui em cima ministramos. Muitos de vocês que estão aí estão olhando para cá, eu lembro disso, assim, eu nunca vou esquecer essa cena. Muitos de vocês que estão aí estão olhando para cá, e gostaria muito de ser um ministro como nós, ou de estar aqui, ministrando com a nossa equipe. Ele falou assim, eu vou te falar como isso é possível. Vida com Deus, intimidade com Jesus e renúncia. E ele falou assim, se você viver isso, um dia nós vamos estar ministrando juntos. Naquele dia, eu falei assim, eu um dia vou ministrar com ele. Os anos se passaram. Eu tinha uma agenda em São Paulo, em Taubaté, na Poema, na igreja de um amigo meu. E ele me liga e fala assim, Kleber, nós temos um problema. O quê? Você está escalado para ministrar aqui de manhã e noite. Mas você acredita que o Danduque ligou e quer ministrar aqui, nessa mesma data, um dos períodos? Eu falei, Leandro, isso nunca foi problema. Isso é uma promessa se cumprindo. E contei para ele o que Deus tinha feito há muitos anos atrás. Sabe por quê? Porque aquele dia eu não recebi moedas. Naquele dia eu recebi
um convite. Levanta e anda. Se você quiser um dia fazer parte de ser alguém como nós somos hoje, você vai ter que viver isso. E eu decidi levantar naquele dia. E deixa eu te falar uma coisa. Esses são dias que o Senhor está nos chamando. Você quer sair da condição de ter recursos? Me mantenha aqui. Eu preciso que todo dia alguém, deixa eu te falar, o véu já foi rasgado. Deus não selecionou um ou outro, Ele abriu para todo mundo. Alguns decidiram entrar. E eu quero terminar orando por vocês, falando uma coisa. Eu não vim aqui, eu não tenho uma estratégia, eu não tenho uma palavra que vai te direcionar para o próximo ano, até a próxima conferência. Mas eu sei de uma coisa, e o Senhor é testemunha, e isso não é prepotência nem arrogância, porque o Senhor conhece o meu coração. Mas Deus sabe de onde nós temos vindo. Deus sabe o que temos passado para estar aqui. Deus sabe. Deus sabe o que move o nosso coração por esses dias. Deus sabe. Deus sabe. E sabe de uma coisa, irmão? Nós estamos aqui totalmente esvaziados. Nossos bolsos estão extremamente vazios. Totalmente vazio. Como os apóstolos que não passaram ali, vindo de uma grande festa, estavam debaixo de perseguição, de repente era o horário que dava menos movimento. Vamos dar um pulinho ali, vamos orar, vamos fazer alguma coisa. Nós estamos aqui esvaziados. E eu estou te falando isso porque eu sei. Talvez Pedro e João naquele dia, vamos no templo, vamos orar um pouco para ver se alivia o chicote. Vamos orar um pouco para ver se diminui a perseguição. Vamos dar um pulinho lá naquela conferência para ver se é alguma coisa. Mas sabe de uma coisa? Mesmo aqueles que estão carregando alguma coisa, mesmo com o bolso vazio, eles passam por alguém e tem algo para transferir. Sabe de uma coisa, meu amigo? Você já parou para pensar que Pedro e João naquele dia poderiam estar com fome? Já parou para pensar que eles poderiam estar com fome? Já parou para pensar que naquele dia eles poderiam não ter o dinheiro do McDonald's? E você já parou para pensar que eles poderiam estar indo ali orar exatamente para Deus? Deus, nós vamos orar porque nós precisamos de provisão. E aí, porque Deus ama fazer isso, né, gente? Vocês sabem disso, né? Deus ama colocar pessoas na nossa vida pedindo coisa que está faltando na nossa vida. É ou não é? É, irmão. Você sabe como é que pastor é pastoreado? Na maioria das vezes? Quando alguém chega e fala assim: pastor, precisava conversar com você urgente. O que foi? Tá ruim com minha mulher lá em casa. Ela fala: meu Deus, pior que lá em casa também tá, ué. Aí você arranca o Deus que você carrega para os outros, porque o pastor tem dois deuses, né? Um para os outros e um para ele. Ele arranca e... Não, querido, olha aqui, quando está estresse em casa, é assim. Aí quando ele vira as costas, aí o Deus do outro bolso pula e fala assim: uai, o que houve? É só fazer, vai e faz o mesmo. Não é? Irmão, você é para pensar que aquele dia Pedro e João poderiam estar indo em busca de recursos. E aí para um homem na porta formosa, 9x25, coberta de prata e ouro a porta. Curiosamente, aquela porta era a maior de todas, 9x25, coberta de prata e ouro. O homem ficava ali, porque oh meu Deus, porque às vezes as pessoas estão no meio do que elas precisam, mas não consegue discernir.
prata e ouro. Olha, meu amigo, eu não tenho recursos. Eu tenho uma transferência. Eu só posso te dar o que eu tenho. E o que eu tenho é: levanta e anda. O que eu tenho é: as decepções não me pararam. As frustrações não me pararam. As feridas não me pararam. Tive todos os motivos do mundo para parar. Um dia disse para minha esposa: volto para o tráfico, mas não volto para a igreja. Mas como Jeremias um dia também disse, eu, capítulo 20, versículo 9, não mais mencionarei o nome dele, e nunca mais falarei em tua palavra. Mas no mesmo versículo ele diz: mas a tua palavra estava cerrada em meus ossos como um fogo, e eu não pude conter. Ei! É sobre isso essa noite. É sobre isso essa noite. Não é sobre um recurso para você voltar e ser um líder melhor. Não é sobre uma ideia para você voltar e ter um ministério melhor. É sobre uma transferência de alguém que não está aqui por acaso. De alguém que também foi traído, foi ferido, foi rejeitado, foi decepcionado e viveu uma série de coisas. De alguém que já foi falido, de alguém que já teve nome sujo, de alguém que já viveu tudo que você pensar, mesmo crente, de alguém que crente, depois de crente, a peneira estava tão incrível que eu um dia não resisti, eu não tinha como dar água para minha família. Eu subi no prédio, fui na caixa d'água do vizinho, joguei uma mangueira, puxei a água e coloquei para cair na caixa d'água. Não tinha outra opção. Que vergonha. Mas sabe de uma coisa? Um dia o Senhor falou comigo: você pode andar pela sua dor, fazer da sua dor um vitimismo e uma muleta e uma cadeira, ou você pode hoje levantar. E eu decidi levantar. E sabe o que o apóstolo Paulo ensinou um dia? Todo mundo só lembra disso na ceia. O apóstolo Paulo falou assim: o que eu recebi do Senhor, eu te entrego. Eu não estou aqui para te dar uma moeda, um recurso, uma estratégia. Mas eu recebi uma palavra. A palavra é: levanta e anda. Porque o evangelho, ele é até triunfante, mas ele não tem a ver com triunfalismo, ele tem a ver com renúncia e morte. Eu entendi isso. É por isso que estou aqui. E eu não sei se eu estou pregando para 5, para 10, para 1, ou se eu só estou testemunhando para alguém na internet. Mas eu tenho para você uma coisa a te dizer essa noite. O que eu recebi do Senhor foi alguém que um dia chegou para a esposa e falou assim: eu não suporto mais. Eu vou abandonar tudo. A peneira estava difícil. Eu prefiro voltar para o tráfico do que para a igreja. Eu não aguento. Mas como Jeremias capítulo 20, versículo 9, a palavra estava cerrada dentro de mim, como fogo em meus ossos, e eu não pude conter. Então por isso, muitos anos depois, eu estou aqui para falar com você. O que eu recebi do Senhor, eu te entrego. Eu não tenho recurso para você essa noite. Eu não tenho uma estratégia. Eu não tenho nenhuma boa pregação. Mas o que eu recebi do Senhor, é isso que eu te entrego.
Eu recebi do Senhor, eu te entrego. Eu recebi do Senhor, eu te entrego. Eu recebi um convite para andar na hora nona e andar lado a lado com a intimidade. E eu disse sim. E eu quero falar para você uma coisa, meu amigo, minha amiga. Ei, levanta. Porque nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que retrocedem. Ei, você não é. Deus não nos chamou para retroceder. Nós não somos dos que retrocedem para a vergonha. Então eu estou aqui essa noite para te falar: levanta. 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 Porque o Deus que volta no túmulo 4 dias depois continua passeando em nosso meio. Porque o Deus que entra na casa de Jairo e diz: menina, eu te ordeno, levanta. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Esses são os dias que o Senhor vai liberar palavras proféticas de ordem para a sua vida, para a sua história, para a nossa história, para nossas famílias. Eu estou dando uma ordem. Foi isso que Jesus falou: menina, eu estou dando uma ordem, levanta. Levanta, levanta. Ei, eu estou dando uma ordem essa noite. O Senhor dizendo: não sou eu, o Senhor usando minha vida. Levanta. Porque você colocou um ponto final onde Deus colocou vírgula. Levanta. A palavra é levanta. Não tem uma estratégia, não tem um recurso, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta. 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 Oh, levanta. Levanta. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Levanta. Levanta, levanta, levanta. Sabe, levanta. Essa é a palavra: levanta. 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 Levanta, essa é a palavra para você. Não tem ouro, não tem prata. Levanta, porque você vai entrar onde não entrou ainda. Você vai ver o que não viu ainda. Você vai experimentar o que não experimentou ainda. Você vai sentir o que não sentiu ainda. E você vai viver o que não viveu ainda. Eu estou te falando na autoridade que é no nome de Jesus. Oh, levanta. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata. O que eu tenho, eu te dou. Levanta. Levanta. Ei, o que eu tenho, eu te dou. Levanta. Levanta, levanta, levanta. O que eu tenho, eu te dou. O que eu recebi do Senhor é o que eu te entrego. O que eu recebi do Senhor é o que eu te entrego. Levanta. Porque foi o que eu recebi do Senhor, é o que eu te entrego. Porque o que eu recebi do Senhor é o que eu te entrego. Levanta. Levanta, 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 levanta. Levanta. O que eu recebi é o que eu te entrego. O que eu recebi é o que eu te entrego. Porque o que eu recebi do Senhor é o que eu te entrego. Ei, é o que eu te entrego. O que eu recebi é o que eu te entrego. O que eu recebi é o que eu te entrego. Levanta, 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 levanta. Levanta, levanta. Porque o que eu recebi, o que eu recebi é o que eu te entrego. O que eu recebi. Levanta, levanta.